Essa festa foda da torcida no Maracanã já dá indícios do pesadelo que é enfrentar o Flamengo hoje em dia. Mas não é só a pressão dos flamenguistas que dificulta a vida de quem joga contra eles. Nos últimos 10 anos, o rubro-negro passou por mudanças que elevaram seu patamar como um dos mais fortes e temidos do futebol sul-americano. Com um elenco de peso, os cariocas entram como favorito em qualquer competição que participam. E até jogando com time reserva tem dado dor de cabeça para os adversários. Mas as coisas nem sempre foram assim, e esse sucesso todo só rolou depois de muitas frustrações e de grandes transformações na Gávea. Em 2012, o Flamengo tinha a maior dívida do futebol brasileiro, ultrapassando os 800 milhões de reais. Naquele ano, a campanha do clube no Brasileirão foi péssima, e a queda na Libertadores, na fase de grupos, foi ainda mais decepcionante. Uma das cenas que mais marcaram aquela eliminação dolorosa foi a do Léo Moura vendo ao vivo o gol do Emelec e a eliminação rubro-negra no torneio. Apesar dos resultados ruins na temporada, 2012 foi um ano importante para o Flamengo. Em dezembro, o Eduardo Bandeira de Melo foi eleito presidente e prometeu fazer uma reestruturação total. A ideia era simples: cortar gastos, pagar as dívidas e usar o máximo da força da torcida para arrecadar o dinheiro. No ano seguinte, o Flamengo lançou um novo programa de sócio-torcedor, o Nação Rubro-Negra, uma das formas dos torcedores ajudarem diretamente o clube. É um programa que vai nos fazer sair do buraco e ir para outro patamar em termos de administração. Os rubro-negros compraram a ideia do presidente e começaram a sonhar com um novo Flamengo. Ainda em 2013, mesmo com um time limitado por conta do orçamento, o Flamengo, que tinha como um dos principais nomes o Hernani Brocador, foi campeão da Copa do Brasil de uma maneira surpreendente e aumentou as expectativas para o restante da gestão. Já em 2015, o Fla aderiu ao Profut, um programa federal que ajudava a renegociar dívidas com o governo, e deu um grande passo para a nova era. Nos anos seguintes, o clube continuou reduzindo a dívida e triplicou as receitas com o aumento dos preços dos patrocínios e um número absurdo de sócios. Os altos valores das cotas de TV e as vendas milionárias de jogadores da base, como o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá, isso tudo despejou caminhões de dinheiro por lá. Com a mudança na situação financeira, as contratações começaram a subir de nível e o rubro-negro foi melhorando seu elenco, com nomes como o Diego Ribas e o Everton Ribeiro. Em termos de grana, o Flamengo já era um dos principais clubes do país, mas as decepções dentro do campo continuaram. Depois da Copa do Brasil de 2013, a gestão Bandeira de Melo só ganhou 2 campeonatos cariocas, em 2014 e em 2017, o que foi considerado pouco pelos investimentos que eles fizeram. Em 2016, apesar da boa campanha, o título do Brasileirão ficou com o Palmeiras, e os flamenguistas passaram a ser zoados com o termo cheirinho, que foi usado pelo Diego naquele mesmo ano para comentar a boa fase do Flamengo no campeonato e também a possibilidade de ficarem com o título. Nas temporadas seguintes, os torcedores continuaram sofrendo com os resultados abaixo do esperado nos torneios nacionais, e aí veio outra eliminação na fase de grupos da Libertadores e também mais um vice do Brasileirão em 2018, de novo para o Palmeiras. O desempenho dentro do campo, somado com mudanças e tensões na política interna do clube, acabou enfraquecendo a popularidade do Bandeira de Melo, que passou a ser pressionado pela torcida. Em dezembro de 2018, o candidato apoiado pelo Bandeira de Melo não conseguiu se eleger e Rodolfo Landim foi escolhido novo presidente, dando início a uma era mágica para o torcedor rubro-negro. Ao lado do vice Marcos Braz, Landim começou a montar um time absurdo que, em 2019, entrou para a história. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Rafinha, Gerson, Felipe Luiz, só alguns dos nomes que chegaram para mudar o rumo do time da Gávea. Mas ainda faltava um detalhe: o treinador. E você sabe onde eu vou entrar agora, né? Em junho de 2019, algumas semanas depois da eliminação da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, o Flamengo anunciou a contratação do técnico português Jorge Jesus. Em pouco mais de um ano no comando do time, o Mister, como era conhecido, fez o Flamengo jogar bonito e passar por cima de todo mundo no futebol brasileiro, conseguindo também um feito bem difícil de ser repetido, o de ter mais títulos do que derrotas. Ele perdeu só 4 jogos e venceu 5 campeonatos, incluindo um Brasileirão e o inesquecível título da Libertadores de 2019, com direito a uma virada absurda, histórica, contra o River na final. A reunião de craques e a passagem do técnico pela Gávea tornaram o Flamengo um clube multicampeão, acabando de vez com aquela história do cheirinho e também passando a ser um adversário temido por geral. O problema é que depois da saída do Jorge Jesus, o padrão de cobrança aumentou e nenhum treinador escapa das comparações com o português. Em 2020 e 2022, o Flamengo manteve as principais estrelas, mas até então não conseguiu ter a dominância de 2019,
2019 e trocou de técnico 5 vezes. Essas mudanças e a perda de alguns títulos escancararam os problemas de administração e as crises envolvendo a diretoria do clube. Querendo conquistar de novo a confiança da torcida, os cartolas do Flamengo voltaram para a estratégia de montar um super time e investiram em mais contratações de peso. Pedro, Davi Luiz, Arturo Vidal, Marinho, o goleiro Santos, Cebolinha. Esses são alguns dos jogadores que você sabe que chegaram. E o Flamengo ainda tá perto de contratar o meia Oscar em 2022. Aliás, se você